Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia recalcado e sacudido da presença transbordante do Espírito Santo. Eu espero que você esteja bem. Tivemos uma madrugada de excelência. Oramos para que todo laço, de ferida relacionada à parentela, toda dependência tóxica, emocional venha cair por terra. Glória a Jesus, eu fico muito feliz de ver o feedback de vocês. Toda vez que você passa mal, tem coceira, algo está sendo quebrado, algo está sendo arrancado da sua alma. Aleluia. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Gente, isso é muito sério, Isso é muito sério. A gente às vezes acha que isso não influencia em nada, mas influencia em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Hoje eu senti sendo moldada. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vocês estão firmes no programa? Eu espero que sim, amém? Se você não se levar a sério, quem vai se levar a sério? Quem vai te levar a sério? Você sabe por que as pessoas me levam a sério? Porque eu me levo a sério. Eu sou constante, consistente naquilo que eu falo. E por me posicionar dessa forma, as pessoas me respeitam o meu posicionamento. E isso faz toda a diferença. Amém? Eu quero que você aprenda a ser constante. Aprenda a se posicionar. Eu falei pra vocês, sábado, não, gente, a próxima aula do Reset 27 é, que dia que é, Nani? Quarta-feira. Sem ser nessa quarta-feira, na próxima, tá? Sem ser nessa quarta-feira aqui, na próxima é a nossa quarta imersão, que é sobre libertação e vai ser estrondosa. Essa você não pode perder, certo? Eu vou falar de libertação de linhagem. Então, nós vamos mexer lá atrás. Por exemplo, tem uma coisa que geralmente as casas de libertação não faz, que é investigar a descendência, eu sou descendente espanhol, então tem que quebrar a influência do DNA espanhol, o que veio dos espanhóis. Eu tenho de Portugal. Tem que quebrar também. Então, eu vou trazer para você, nós vamos ter a árvore, Então, já vai pesquisando quem é seu avô, sua avó, o nome deles, o nome do seu bisavô. Não tenho, apóstolo, eu sou adotivo. Amém. Então, coloca o nome da sua família adotiva, tá? Gente, vai ter que ser na quarta-feira, sem ser nessa semana, na próxima, às 19 horas, tá bom? Apóstolo, não posso assistir. Vai ficar gravado, tá? Porque nos próximos 2 finais de semana eu já tinha compromisso. Eu tenho uma agenda em Curitiba, lá no Ministério Livres para Voar, da apóstola Elaine, do apóstolo Hamilton. E depois eu tenho o encontro lá com meu pai espiritual, certo? Vai ser algo poderoso, amém? Gente, todo tipo de DNA. A gente geralmente não tem só um, Tem misturas. Então, geralmente quem é do Brasil tem a influência dos escravos, certo? Imersão profética, exatamente, tem a imersão profética. Imersão profética. Shalom, shalom, apóstolo Hamilton, Deus te abençoe. Final de semana, estamos aí no nome de Jesus. Eu tô aqui no Mato Grosso. Vai ser uma correria pra mim, gente, vocês não têm noção. Mas no final dá tudo certo. Gente, independente se você tem avó vivo ou não, independente se essas pessoas estão vivas ou não, você precisa colocar. Não é pra quem tá vivo, tá? É a sua linhagem, certo? Então, eu tenho italiano, eu tenho isso, tá? Então, vocês já pesquisem isso daí. Mas igual vocês vão ter tempo pra fazer. As tarefas são bem legais do próximo ciclo, porque nós vamos mexer na linhagem geracional, certo? Libertação dentro dessa área.
E vai ser muito legal. Vocês não têm noção como a gente vai mexer nessas áreas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Isso é extremamente importante. Porque às vezes existe um bloqueio que veio lá, DNA indígena, DNA japonês. Geralmente nessa influência do DNA, por exemplo, asiático, tem muito da depressão, do suicídio, certo? Não, é só a sua linhagem, tá? É só a sua linhagem. Então vocês se preparem, amém? Que vai ser poderoso. Então essa semana que vem agora não temos aula, nós estamos adiantados. Ou seja, nós estamos no segundo ciclo, vamos começar o terceiro ainda. E nós já fizemos a imersão do terceiro. Hoje, as tarefas todas já estão lá? Sim. Todas as tarefas do terceiro ciclo já estão lá. E as aulas também. Mas ainda não é para fazer, porque é para fazer uma de cada vez, para você fazer com excelência. Amém? Então, o quarto ciclo, nós já entramos no segundo reset. Então, o primeiro reset consiste em alinhamento e cura interior. O primeiro reset. O segundo reset é libertação genuína. E nós vamos começar com a libertação geracional. Nós vamos começar com a libertação de linhagem, tá? Então, nós vamos falar sobre as maldições que predominam na sua família, as maldições que você reconhece que atingiu a sua vida, as maldições que você se libertou, as que você precisa se libertar. Então, vai ser muito assim, um olhar para dentro mesmo, de uma forma que talvez você nunca fez. Amém? Outra coisa, você já vai pesquisando sobre o seu sobrenome e sobre o seu nome. Quem deu o seu nome? Você sabe a história do seu nome? Quem deu o seu nome? Quem deu o seu nome? E o seu nome teve relação a homenagem a algum santo, alguma entidade? Por que você tem esse nome? Quem deu esse nome para você? Nós vamos também quebrar a maldição que talvez veio atribuída ao seu nome, porque talvez ele foi dado a você para fazer homenagem a alguma entidade, né? Então, geralmente quem tem, né, o nome de santos, nomes de santos, às vezes o pai e a mãe deu, tá? E aí, nunca se foi quebrado isso, certo? Então, o seu nome, ele carrega propósito. Mas às vezes você tem um nome que o significado dele... Então, gente, o que o Espírito Santo me deu é algo muito legal, tá? O meu significado é aquela cheia de alegria, mas talvez você tenha um nome que não tenha um bom significado. Então, nós precisamos destronar essa sentença e estabelecer outra no lugar. Isso é muito sério, tá? E a gente precisa estabelecer. Então, por exemplo, às vezes o seu nome tem um significado ruim, certo? O meu segundo nome foi consagrado porque é de uma entidade que pediu. Olha só. Então, nós precisamos quebrar isso daí. Então, no segundo reset, o primeiro ciclo é libertação de parte. Nós vamos fazer libertação, né, da área, da parte geracional. Nós vamos falar de maldições hereditárias. Nós vamos falar de que tipo de influência está no seu sangue. Tem influência espanhola, tem influência asiática, tem influência do Oriente Médio. Da onde que vem? Então, vai ser muito legal, vocês se preparem, tá? Vai ter a árvore, sua árvore, né? Ali, onde está você, se você tem esposo ou esposa, você vai colocar. Quem são seus pais? Apóstolo, eu sou adotivo. Não tem problema. Você vai colocar que você é adotivo e vai colocar o nome da sua família que te adotou, certo? Apóstolo, eu não sei, eu só sei o nome da minha mãe. Então, coloca só o nome da sua mãe. E aí você vai escrever o porquê que você não sabe. Também nós precisamos quebrar. E isso é muito poderoso, porque isso nós vamos escrafunchar na raiz. Nós vamos puxar desde lá de trás. Outra coisa que eu quero que vocês vão atrás já. Pergunte para sua mãe como foi a sua gestação, quando você estava na barriga.
ela passou por alguma depressão, ela passou por alguma turbulência, ela quase perdeu. Quando ela descobriu a gravidez, ela ficou feliz. Fala, mãe, eu preciso que você fale, porque eu estou fazendo um processo de libertação e eu preciso saber da onde vêm certas feridas. E eu queria saber se você por acaso pensou em me abortar. Mãe, não tem problema. Então você pode perguntar para sua mãe. Mãe, como foi a minha gravidez? O pai queria, né? Foi difícil, porque talvez sua mãe foi abandonada, ok? Então, isso daí tudo você já pode começar a investigar. Porque muitas coisas, ó, na gravidez o meu pai traía muito ela. Olha só. Então, aí vai ter o histórico da sua gravidez, né? Da gravidez, ou seja, quando você estava na barriga da sua mãe. Então aí você vai colocar lá, quando minha mãe estava me gerando, o que aconteceu, isso. Você pode perguntar para tias, porque às vezes sua mãe não lembra tanto, mas as tias lembram. Olha, sua mãe quando estava grávida de você, sofreu tanto. Nossa, ela foi abandonada, certo? Minha mãe teve um tombo, quase me perdeu. Meu pai queria um menino. É essas coisas que eu quero que vocês já vão atrás, tá bom? Porque tudo isso aí vai ser importante para o novo mapeamento que eu desenvolvi, certo? Então vai ser algo estrondoso. Se preparem. Amém? Ó, minha mãe engravidou de mim com a tentativa de cura dela. É interessante você colocar isso. Meu pai abandonou a minha mãe. Olha, tudo isso, gente, que vocês estão falando é extremamente importante para o segundo reset. O primeiro reset está sendo muito importante, porque nós estamos tratando origem de dores, doenças, tá? Mas o quarto ciclo é extremamente importante. Vocês não têm noção, certo? Vocês não têm noção. Então se preparem que vai ser algo estrondoso. Vou falar uma coisa pra você. O que o reset faz? O reset, ele é tão poderoso que ele tira a flacidez da nossa pele. O reset, ele ativa colágeno, você vai ficar mais jovem. Sabe quando a gente tem a flacidez às vezes no braço? Gente, vocês não têm noção. Ativa colágeno. Então, vocês se preparem porque a saúde de vocês vai ressignificar de uma forma tão tremenda que você vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Certo? Tá? Então, vocês já comecem a se preparar. E eu quero que vocês levem essa cultura do suco, quebrar o jejum. Gente, eu quero que vocês levem uma vida jejuada depois do reset. Nem que seja de 12 horas. Terminou o jejum, suco pra dentro, remédio pra dentro, tá? Que isso é algo assim poderoso, vocês não têm noção. Então, nós estamos agora nesse programa e o programa tá fazendo toda a diferença nos 4 eixos, corpo, alma, mente e espírito, certo? Outra coisa que você vai perceber no reset, a névoa da confusão, do pensamento acelerado vai sair. Você já começou a perceber que você não tá tendo mais paciência para mexer com rede social? Você começou a perceber que você não tá conseguindo mais assistir vídeo, ficar dando foco para essas coisas? Você vai começar a perceber que você começa a melhorar em tudo. Você não consegue. Queridos, você até tenta, mas parece que perdeu aquela paixão de ver, de ficar à toa. Você fala assim, meu Deus, parece que não tem nada nessa rede social. Você até abre, mas você não consegue. Porque a sua mente, ela tá ficando limpa. A sua mente está escolhendo os melhores caminhos e tomadas de decisões dentro do dia. E se a mente pode fazer algo bom, ela vai descansar ao invés de ficar vendo algo que seja infrutífero, porque nós estamos debaixo dessa atmosfera. Então você vai ver que vai perdendo a graça, aquilo que antes enchia os seus pequenos espaços de tempo. O reset faz isso. Lembra que você está debaixo de uma nuvem. E essa nuvem, ela está te lapidando, ainda que você não perceba. Tá?
E vai acontecer coisa... Gente, você não tem mais paciência, tá? Glória a Jesus. É algo assim poderoso. Ó, eu fico arrepiada. Aleluia. Tá sendo sobrenatural. Ô, gente, eu tô aqui conversando fiado com vocês. Vamos lá, Isaías 53. Vamos orar para nós começarmos o nosso devocional. Amém? No final eu falo mais um pouquinho do que vocês vão colher no reset. Gente, o pessoal me mandando, apóstolo, eu perdi 5 quilos. Gente, a intenção do reset não é perder quilo. Mas eu tô só mostrando para vocês que a maior parte dos quilos que vocês estão a mais é inchaço. Inchaço por um corpo intoxicado de glúten, açúcar, lactose. Tem gente que tá me mandando, apóstola, eu sei que não é o propósito, mas eu já perdi 5 quilos. Eu falo, Vocês vão ver que tem gente que vai perder 20 quilos, 15 quilos, porque estava inchada, tá? E a retenção de líquido acontece pela intoxicação. No final eu vou trazer para vocês, amém? Tá? Glória a Jesus. Nani, você colocou algum copo? Põe de novo, fazendo favor. Isaías 53. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos por esse dia. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Abençoe, Senhor Deus, tudo aquilo que nós estamos fazendo nessas madrugadas. Pai, esteja conosco na entrada e na saída. Pai, eu quero abençoar esse início de semana. Pai, eu quero profetizar um tempo estrondoso sobre cada um deles, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que o Senhor vem trazer novidade, coisas novas, principalmente para aqueles que estão posicionados e pagando preço para viver o teu novo. Espírito Santo, eu coloco esse devocional debaixo das tuas mãos poderosa. Me usa aqui como um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abre comigo em Isaías, amém, 53. Obrigada, pastora Nani. Isaías 53, amém? Vamos ler. E no final, desfixei. E no final eu vou estar trazendo para você um pouquinho do que vocês vão colher no reset. Eu não queria fazer propaganda para o pessoal falar assim, isso aí já é charlatanismo. Mas há um renovo celular, vocês vão rejuvenescer aí na aparência entre 5 e 10 anos, só numa pancada. Fora o rejuvenescimento intracelular dentro do seu corpo, certo? Tem gente que rejuvenesce muito mais, tá? Então, se preparem, que vai ser estrondoso. Isaías 53. Glória a Jesus. Isaías 53. Gente, a pele de vocês vão ficar linda. A pele de vocês vão ficar hidratada. Vocês não têm noção. Glória a Jesus. Isaías 53, abra comigo. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença. Como tenro broto verde, com raiz em terra seca. Não havia nada de belo e nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse, foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Está falando de quem? Jesus. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Está falando de Jesus. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Pois levará sobre si os pecados deles, e lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecados. E por causa do sacrifício de Jesus, ele foi o único digno de abrir o livro. Então Jesus, ele não foi um plano B do Senhor porque a humanidade caiu em pecado, jamais. E não pense assim. Jesus sempre foi um plano A do nosso Senhor. Jesus esteve sempre à destra, o Verbo. Então Deus, antes de criar a humanidade e antes, de todas as coisas, Jesus estava com Deus. E Jesus é Deus. O que aconteceu? Deus já tinha um plano perfeito. Deus já sabia que a humanidade ia cair. E a única forma de resgatar esse povo seria por intermédio do seu Filho amado. Jesus nunca foi um plano B. Então eu quero que você entenda que lá na fundação do mundo, Jesus já tinha aceitado se entregar como cordeiro. Ele não decidiu isso porque a humanidade começou a clamar e aí as coisas deram ruim. Não. Jesus já havia se entregado antes porque para que Jesus pudesse vir como cordeiro, como sacrifício, ele tinha que aceitar essa missão. Então Deus talvez tenha mostrado para Jesus a única solução e Jesus se ofereceu para ser o Cordeiro perfeito. E é por causa dele que hoje nós alcançamos a salvação e a vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero que você comece a se preparar, amém? De todo o seu coração para entrar em águas profundas com o Senhor Jesus. Depois que você está passando por cura interior, e você vai perceber que às vezes você não rompia com mais intimidade, você não rompia com certas coisas, porque você estava bloqueado. Uma ferida com o pai terreno, uma ferida com mãe terrena, te bloqueia com o Espírito Santo, te bloqueia com Jesus, te bloqueia com Deus. Então você vai perceber que quando você tira esse fardo pesado, a sua oração muda, a sua rendição se transforma. Você fica mais sensível à presença do Espírito Santo. As coisas começam a ficar diferentes. Então Jesus é o Verbo. Ele é o começo, o meio, o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Jesus é a fonte de toda autoridade. Jesus é o amor encarnado. Jesus é o amor. Jesus, para mim, defina Jesus em uma palavra. A essência magma, a essência máxima do amor. Jesus é amor. Jesus se moveu em compaixão por mim e por você. Ele, como Filho de Deus, precisava se submeter a isso? Não. Mas ele se submeteu, amém?
Quando eu lançar a nova escola de libertadores, vai ter a história da origem de tudo. Eu vou falar sobre a Guerra dos Céus, vou trazer muita informação que vocês não têm. Então, eu já comecei a escrever a nova escola de libertadores com todo o upgrade. Então, eu vou trazer para você o que aconteceu antes da fundação do mundo, lá atrás, tá? Então, eu quero que você já venha com a mente expandida por um tempo precioso. Amém? A gente vê falar da rebelião, né, de Lúcifer poucas vezes, né, na Bíblia. A gente vê em Isaías, a gente vê em Apocalipse, a gente vê em algumas passagens bíblicas, né, falando sobre a queda, o que aconteceu. Então eu quero que você se prepare porque vai ser estrondoso. Então aqui Isaías está falando, né, da fidelidade do Cordeiro, certo? Está falando que o que Jesus passou, Jesus não deixou descendentes, mas depois de vencer tudo isso, ele tem uma grande descendência, uma descendência espiritual, certo? Então Jesus, pelo seu ato na cruz, ele levou, né, toda a maldição, mas essa maldição só é quebrada o dia que você submete ao Cordeiro. Tem gente que fala assim, mas Jesus levou as maldições. Levou, mas você tem que se submeter a ele e aplicar o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Certo? Pegaram a visão ou não? Amém ou não? Ok. Então, a nossa mensagem hoje é essa, tá? Reflita sobre isso, sobre o que Jesus fez. Então, Jesus levou nossas dores, nossas culpas. Jesus foi humilhado, queridos. Jesus foi, né? Olha o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, coroa de espinhos. Toda vez que eu tô lendo a crucificação, eu não sei você, mas eu choro. Aquilo ali me oprime. Você já leu a crucificação, colocando a sua mente lá naquele tempo, tá? Então, por que aconteceu tudo isso com Jesus? Porque ele tinha um propósito, nos render ao Pai. E só tinha um caminho, tá? E só tinha um caminho, ele tinha que nos render. Só tinha um caminho, tinha que ter um Cordeiro perfeito, tá? Então, eu quero que você reflita nesse lugar, reflita nisso. Eu choro demais quando eu tô lendo ali, né, a crucificação do Cordeiro. Amém? Glória a Jesus. Não, eu quero finalizar aqui, Isaías 53 com você, e eu quero trazer aqui para você, tá? O eixo do reset, certo? Você que tá no reset, eu quero que você entenda que o reset, ele vai mexer nos 4 eixos principais do ser humano, que é o corpo. Como corpo? O que está acontecendo no seu corpo? O seu corpo está sendo desintoxicado. O seu corpo está sofrendo uma regeneração celular poderosa, tá? E o seu corpo, ele está fazendo um reset. E o que é o reset? O reset é reiniciar do jeito certo. Você aí talvez perdeu 3, 4 quilos, tem gente que perdeu 2 quilos. E nós não chegamos ainda a 18 dias do programa. Então você viu que as toxinas, os conservantes, aquilo que você tem ingerido tem feito acumulação. E por que é importante nós termos esse reset no corpo? Porque como que você tem um propósito de levar uma mensagem, mas a sua carruagem, que é o seu corpo, é onde você... Queridos, o veículo é o seu corpo. Se o seu corpo vai mal, você não consegue operar a missão, você não consegue fazer o que você precisa fazer. Então, Deus, ele trouxe para mim essa mentalidade. E não é só sobre você ter disposição e saúde para pregar, para ser um missionário, para fazer a obra, para executar. Se nós estivermos com a nossa estrutura celular sistêmica intoxicada, você perde o time do discernimento espiritual. Porque o nosso corpo é templo. E quando fala que o nosso corpo é templo, não está falando tua alma é templo, não está falando o teu espírito é templo. Está falando o teu corpo é o templo. Queridos, o templo, ele tem que estar intacto, ele tem que estar adornado, ele tem que estar edificado. Então, como que o seu corpo vai conseguir ter resistência para orar, você com uma obesidade mórbida?
você vai ter sono, você vai ter um cansaço, você vai ter fadiga, tá? E se você não sabe, obesidade é uma enfermidade. Sim, é uma enfermidade que vai comprometer sua saúde, principalmente seu sistema cardíaco. Por que você está falando isso? Porque eu sou médica. Hoje eu não estou atuando na minha profissão, mas eu sou médica, certo? Então, o que Deus trouxe para mim é exatamente sobre isso. Quando você vai entrar na unção da águia, Deus tem que mexer no seu DNA físico, Deus tem que mudar sua alimentação, Deus tem que colocar coisas naturais dentro de você. A maioria de nós temos uma péssima introdução alimentar. A maioria de nós temos uma péssima introdução alimentar. A não ser que você teve uma mãe que te dava verdura, que te dava fruta. Aí o que acontece? Você, quando tomou o primeiro suco do Reset, que é um suco estratégico, um suco profético, além dele desintoxicar, ele está tratando você. Por que você estranhou tanto? Porque você não tinha costume de comer certas coisas. Aí você, de repente, come uma bomba de coisas naturais. Aí você entra com o seu corpo em crise curativa. O que é crise curativa? Dor de cabeça, sensação de estar com a névoa na cabeça, sensação do corpo estranho, sensação de não conseguir focar em nada, ao mesmo tempo uma sonolência, uma estranheza no corpo. Mas por quê? Porque, de repente, você que não se alimentava, não comia uma fruta, toma uma bomba de coisa natural, o seu corpo, ele entra em crise curativa porque ele começa a se curar. O suco que você toma cedo, você pode até olhar como suco, mas é remédio para restaurar suas células, para te desintoxicar e arrancar os metais pesados. Amém? Quando nós entrarmos no segundo reset, que é mais 3 ciclos de 9 dias, vai ter eliminação de metais pesados e de parásitos. Eu estou falando aqui com propriedade para você. Queridos, eu tenho formação em medicina. E esses últimos meses, eu me dediquei a estudar sobre parasitologia. E eu afirmo para vocês, o remédio da farmácia, ele não arranca todos os vermes. E existem muitas enfermidades que é por causa de falta de desparasitação, certo? Então eu quero que você entenda que o seu corpo ele está sofrendo um reset, ele está sendo reiniciado. Ele está sofrendo porque ele não estava acostumado a se alimentar. Então, por exemplo, você tirou glúten, lactose e açúcar. Então você tirou a maior bomba de inflamação. Então você tirou a inflamação e aí o seu intestino descansou. E agora você todo dia cedo coloca um suco que não é suco, é remédio. Isso é um remédio natural. É um remédio que está trazendo regeneração celular. O que o Reset vai fazer com você? Ele vai rejuvenescer a sua pele. Ele vai restaurar as suas células. Porque o propósito do jejum intermitente, ele tem propósito espiritual e tem propósito também, né, físico. Jejum intermitente o jejum intermitente é um período que você se abstém, tá, de qualquer coisa que possa quebrar esse processo de jejum. E aí vocês estão fazendo jejum. Agora vocês estão com 14 horas de jejum. A gente jejua 23 aqui, né, horas. A gente tem uma pegada de jejum muito forte. Então, para nós que já estamos acostumados, 14 horas não é nada. Só que 14 horas, as suas células já começam a gritar, a fazer cetose, a fazer autofagia. Ou seja, o seu corpo entende, estamos morrendo, precisamos tirar quem não presta, precisamos, né, regenerar células. E quem não está apto a continuar nesse corpo, nós precisamos eliminar. E nessa história, no jejum intermitente, tirando os desinflamadores, trazendo um pH alcalino para o teu corpo, a gente vai se livrar de todas as células cancerígenas. Então, o reset é algo tão precioso que você precisa entender que o seu corpo está sofrendo um reset, a sua alma está sofrendo outro reset e a sua mente já começou a sofrer o reset. A mente é a parte mais difícil de sofrer o reset. Por isso, tudo o que você está fazendo está moldando e lapidando a sua mente devagar. E o teu espírito também está sofrendo esse reset. Então, por exemplo, tem muitas pessoas
que entram no reset não têm o hábito de orar. E aí ficou como tarefa obrigatória no segundo ciclo, oração de 10 minutos. Aí você fala assim, apóstola, mas eu oro 1 hora. Amém, continua. Mas nós estamos trazendo uma ativação no espírito. E por que isso é possível? Porque nós estamos falando não para a alma, falando não para o nosso corpo. E quando nós falamos não para esses 2 compartimentos, o nosso espírito vem com muita força. O nosso espírito é ativado no avivamento, numa sede e numa fome por Deus. Então, no Reset, nós estamos trabalhando 4 eixos. E a minha proposta é você viver um nível de libertação, de cura interior, de restauração na tua saúde. Gente, eu não sei se vocês andaram olhando no meus stories, pessoas que tinham estufamento, mau hálito, pessoas que tinham problemas de candidíase, estão se livrando de tudo isso já nos primeiros 9 dias. Mas como isso é possível? Isso era espiritual? Era espiritual porque você estava debaixo de uma nuvem de estagnação, procrastinação. Sabia que precisava tirar o açúcar, o glúten, a lactose, mas por que você não tirava? Porque você tinha uma força antagonista. Satanás sabe, tá? Que ele nos para com uma alimentação errada, certo? Então vocês estão vendo que muita gente já está sendo curada, muita gente já está sendo restaurada através só de tirar essa bomba de inflamação e começar a tomar o suco. O suco do primeiro reset, o propósito é desintoxicação e ativação celular. Então, o primeiro suco foi um suco detox leve, o segundo, mediano, e o terceiro, que tem clorela e maca peruana, ele é mais forte, tá? Provavelmente, quando nós trocamos o suco, o teu corpo sinta a crise curativa no primeiro ou no segundo dia. Por quê? Nós entramos com outro nível de detox, tá? Quando nós começarmos a tirar metais pesados, que já vai ser dentro do segundo reset, e também nós vamos começar desparasitação natural, que está dentro do segundo reset, vocês vão voltar a sentir esses mesmos sintomas. E por quê? Porque o seu corpo está curando, o seu corpo está restaurando, tá? E isso, queridos, é sobrenatural. Então, se você não se leva a sério nesses 90 dias, quem vai te levar a sério? Se você não consegue levar a sério 90 dias sem açúcar, sem glúten, sem lactose, o que você consegue levar a sério na vida? Então eu sempre confronto vocês com isso. Você não consegue levar a sério acordar 3 madrugadas seguidas. Como que você leva a sério qualquer coisa que você faça na vida? Amém? Tá? Então eu quero que vocês tomem, esse posicionamento e entendam o que ia acontecer em 20, 30 anos. Por exemplo, às vezes você passa lá na conferência. Você acha que na conferência eu consigo ministrar libertação em tudo? Ministrar todo tipo de libertação? De jeito nenhum. Então, eu creio que você sai liberto dali, mas eu creio que existem coisas que ainda ficam amarradas, ainda ficam ali. Você não renunciou, você não apresentou. Então você vê que a cada conferência, a cada treinamento de libertação que você busque por aí, sempre tem uma coisa para se tirar, para se libertar. A minha proposta no Reset é, eu quero te apresentar todos os níveis de libertação, de cura interior, para que você seja restaurado, curado, no mais alto nível, para você ser ativado no seu design original, rápido. Tem gente que demora 3, 4, 5 anos para começar a entender o chamado e viver o propósito. E o meu propósito no Reset, 27, que são 90 dias, consiste em 3 resets de 27 dias, sendo o primeiro voltado ao emocional, o segundo voltado à parte mental e à parte emocional também, mas também a parte física do corpo, que é a libertação. O segundo reset é voltado à identidade, estabelecer os fundamentos, ativar realmente quem você é. Então, no terceiro reset, nós vamos ativar quem você é, os códigos da eternidade dentro de você. E aí você vai ver sua vida destravar, sua área financeira destravar. Você vai ver você começar a ter ideias que você fala, meu Deus. Gente, eu tô caminhando, esses dias eu fui ali numa cachoeira, que tem aqui. Eu tive 3 ideias catastróficas. Catastróficas não, vou usar essa palavra catastrófica. Eu tive 3 ideias
poderosas, avassaladoras, estrondosas, né? Dentro do que eu faço. E eu falei, uau, a sua mente fica clara, a sua mente fica toda hora conectada e recebendo. Vou resumir, você acessa a fonte. O diabo, ele copia tudo. E nós somos filhos do Criador e temos acesso à fonte de criatividade. Mas você só consegue acessar a fonte de criatividade se a sua mente estiver liberta. Porque Deus, para falar para você algo, para te dar uma ideia, ele precisa encontrar uma mente clara, uma mente sem perturbação, uma mente sem fortaleza. Porque eu tenho muita ideia, eu tenho muita criação, eu tenho muita coisa assim. Mas a minha mente, ela tá limpa todos os dias. Ela tá apta a escutar aquilo que o Senhor tem para fazer. Então vocês vão ver clareza mental, vocês vão ver a cognição de vocês para estudar, para aprender num outro nível abrupto, energia para fazer as coisas de uma forma brutal. Você fala que o sono reparador, vocês vão dormir, vão descansar. Por que você muitas vezes dorme e acorda cansado? Toxina no seu corpo, mente acelerada. Porque você tem tanto problema dentro que... Lembra, eu falei para vocês ontem sobre ferida, né? Feridas de culpa, de condenação, de se cobrar. E aí você tenta dormir e você tá com a sua mente toda hora acelerada, se cobrando. A nossa mente tem que desligar também. Porque se ela não desligar, ela não faz o reset. Ela não consegue reiniciar no outro dia do jeito certo. Ok? Então, nessa temporada, vocês vão começar a descobrir o que é saudável. Ou seja, vocês vão começar a se descobrir muito mais saudáveis. E Deus foi tão intencional em trazer o DNA, ou seja, trazer primeiro o DNA para me explicar para vocês. Depois nós entramos no reset. Que o reset é totalmente o quê? Uma restauração do nosso DNA em todos os níveis. Mas pensa comigo. O profeta é o ser que mais tem um canal de glória aberto com Deus. E nós vamos ter escola de profeta. Imagina você, passa pelo reset, como que você vai chegar na escola de profeta? Você chega na escola de profeta sensível. E vocês vão ter muita ativação na escola de profeta. Nós vamos falar sobre sonhos proféticos. Vocês, dentro da escola de profetas, vocês vão ter uma imersão dos sonhos. Então nós vamos falar sobre estações, nós vamos falar sobre coisas que eu não posso trazer aqui para você, porque são coisas que só pode ser falado numa escola mesmo de profeta. Amém? Por exemplo, os meses judaicos, né? Nós estamos no mês de Elu. Ele tem um significado. Nós estamos debaixo de uma atmosfera profética. Esse mês ele determina algo, ele estabelece algo. Ele é um mês diferente. Depois tem o próximo e o próximo. Então nós precisamos entender, o profeta, ele precisa estar conectado com tudo, mas principalmente com a natureza. Você precisa comer coisas saudáveis, tá? Muitos de vocês têm comido somente coisas que não mortas. E nós precisamos comer coisa viva. E o que é isso, gente? É frutas, é verduras, é uma alimentação saudável. Você viu que você está indo no banheiro 2 ou 3 vezes por dia. Hoje, como você... Gente, perdão, mas eu sou médica, eu tenho toda a propriedade. Vocês viram hoje que as fezes de vocês estão do jeito correto. É exatamente assim que as fezes de vocês têm que se comportar. Não uma massa dura, preta. Não. É dessa forma. Vocês precisam entender que agora vocês estão vivendo saúde. A ciência comprova que um hábito só muda depois de 66 dias. Alguns estudos dizem que 55 dias. Outros dizem que um hábito em 21, mas eu acredito que é mais de 50 dias. Então, 90 dias, você vai criar um hábito. E você vai perceber depois. Você pode até tentar voltar para o glúten, você não consegue mais na intensidade que você já foi. Mas você tem que manter esse estilo de vida. Porque você vai entrar num outro nível espiritual.
A minha intenção é que Deus te ative no seu chamado e que você mergulhe no sobrenatural como nunca antes. Amém? Como nunca antes. Então você vai ficar sensível, você vai começar a ter um discernimento espiritual que você nunca teve. A Nani fica assustada. Esses dias ela foi pra casa dela, tava lá em casa. Aí o Espírito Santo falou, a Nani tá lá no shopping. E não tinha como eu pensar que a Nani ia no shopping, porque ela só foi, né, Nani, em casa, pegar a roupa dela e voltar. Você fica com discernimento espiritual assim. Na hora eu tive uma visão que a Nani tava no shopping. E eu precisava que ela comprasse umas sacolinhas. E eu falei, vou chamar a Nani, vou pedir pra ela. Já que o Espírito Santo acabou de falar que ela tá lá. Então você entra no nível de revelação, você entra num nível de palavra de conhecimento, você entra num nível sobrenatural. Por quê? Porque o seu corpo agora de fato é templo, está desintoxicado. Para Deus falar na sua mente, Ele precisa que a mente natural, para Deus falar na sua mente espiritual, Ele precisa que a mente natural esteja saudável. Ou você acha que uma pessoa que tem problema mental, que aí tá com Alzheimer, que tá, né, com esquizofrenia, você acha que essa pessoa tem cognição para entender a voz de Deus? Não, porque a mente natural colapsou. A mente natural é um sustentador da mente espiritual. E Deus, quando fala conosco na mente, Ele não fala na natural, Ele fala na espiritual. Porque Deus é espírito. Você tem que ter uma mente espiritual, mas ela está alojada, acoplada. O seu espírito é um corpo espiritual, ele está acoplado a um corpo natural. Então, se o seu corpo não vai bem, todo o resto não vai bem. Eu preciso que você entenda isso. Então, como que eu vou ter cognição, eu vou ter entendimento, se eu não tenho uma mente natural saudável? Eu não posso ter esse discernimento. Então, o nosso corpo, ele compactua muito com aquilo que nós vivemos em Deus. A nossa alma é o que você é os seus sentimentos, é as suas emoções, é a sua vontade. Você é uma alma vivendo dentro de um corpo e tem um espírito que está dentro de você, que é o seu corpo espiritual, a qual você se comunica com Deus, a qual Deus fala com você através do Espírito. Amém? E eu quero que você entenda isso. Deus está resetando, mas dentro da alma nós vamos dividir em 2 compartimentos. Âmbito emocional, sentimentos, vontade, e âmbito mente. Por que que eu separo a mente? Porque a mente é da onde vem todas as fortalezas. Fortaleza de escassez, fortaleza de não merecimento, fortaleza de que você é indigno de receber isso ou aquilo. Por quê? Provavelmente teve um trauma, um impacto na sua vida. Eu expliquei para vocês na aula ontem. Você teve um impacto. Esse impacto trouxe uma ferida. Vou supor, talvez o seu pai, quando você era pequeno, você passou fome, teve um trauma. E você ficou com aquilo, um sentimento ruim, de falta, de pobreza. Isso gerou em você um gatilho de escassez. E hoje você tem dinheiro, você não consegue comer bem, você não consegue ir no mercado e comprar o que quer, porque sempre você está com aquele pensamento de economizar, isso é muito caro, porque o seu pai falou isso. E hoje que você pode, você não consegue, porque uma fortaleza foi instalada na sua mente. E o mais difícil dentro desses 4 eixos é a mente. Então, para ressignificar, nós precisamos mexer nas coisas naturais. Então, por exemplo, como que ressignifica escassez? Rompendo, comprando algo que antes você não compraria e aumentando a sua barra de merecimento. Por que que o primeiro ciclo é sobre trazer alinhamento sobre a tua casa? É trazer alinhamento. Gente, Deus, eu falei pra vocês ontem, né? Deus tem falado muito comigo. E esses dias Deus falou assim comigo: assim como é a casa, está a alma dessa pessoa. Mas apóstolo, lá em casa mora 4. Mas cada um tem seu quarto. O reflexo do quarto desse filho é a alma dele. O reflexo do eixo da casa dessa pessoa é o marido e a mulher. Porque assim como está a nossa alma, assim é a nossa casa. Então, por que que o primeiro ciclo eu peço para você limpar a gaveta, tirar o que não presta e jogar fora, pegar aquilo que você não usa mais e doar, limpar, organizar, trazer ordem? Porque quando nós trazemos ordem no natural, nós estamos expondo no campo emocional, o que está fora do lugar. E aí depois a gente entra onde? Em cura interior. É estratégico.
O Senhor, Ele trouxe estratégia. Porque, queridos, muitas vezes a gente quer viver uma cura, só que está tudo bagunçado em volta de nós. Então, nós seres humanos operamos muito melhor na ordem, no alinhamento. Então você organizou suas coisas, você começou a alinhar. Eu pedi para vocês até fotos que estão extra no celular, e-mails, vocês deletar, sair de grupo, deletar número de pessoas que não fazem mais, deixar de seguir pessoas aleatórias. Isso tudo é limpeza. E essa limpeza, ela começa fora, mas o maior intuito é que ela seja estabelecida dentro, como nós estamos fazendo agora. Então, quando nós saímos do 6º ciclo, vocês vão ver que impacto poderoso vocês vão ter. Quando nós sairmos do 6º ciclo, eu não vou falar que vocês estarão 100% libertos e curados, mas uns 95%, 96% sim. Porque tem coisas que às vezes você não entende e Deus vai te revelando aos poucos. Mas nós precisamos estar sempre na nossa melhor performance com Deus, na alma, no corpo, na mente e no espírito. Então o reset não é só um programa, queridos. O reset é trazer reinício, tá? Eu fiz o primeiro reset como teste, Deus quando me deu para escrever. E a maior sensação que eu tenho é, o pensamento acelerado acabou. E outra coisa, a névoa, eu tinha uma névoa parecia que eu tinha tanta coisa para fazer e eu não conseguia decidir por onde começar. E aí sempre era pega no tranco, eu sempre entreguei tudo que eu tinha que entregar e fazer tudo, porque eu sou comprometida. Mas hoje, eu consigo ter paz numa tarefa. Era mais ou menos assim, eu tô escrevendo aqui, mas a minha mente tá me chamando já para fazer a outra coisa. E às vezes eu fazia aqui correndo. Não, agora eu consigo entrar em algo e ficar ali e dar o meu melhor para aquilo. Aquilo ali espera. Então eu consegui dar urgência para o que é urgente, dar importância àquilo que é importante. Eu consegui delegar aquilo que eu posso delegar de forma mais fácil, tá? Então vocês vão começar a ver que tudo reseta. Por que eu trouxe para você esse exemplo? Você não tem mais paciência de ficar olhando rede social. Porque você está desintoxicando. Quando nós estamos desintoxicando, nós buscamos por coisas verdadeiras, por coisas que de fato nos fazem bem. E a nossa mente consegue entender e discernir. Você está saindo do ritmo hipnótico, você está saindo do ritmo do vícios. Você está arrancando vícios. Os vícios, um vício alimenta outro vício. Um vício alimenta outro vício, então você está saindo do ritmo hipnótico. Antes você estava ver rios, ficar na internet, comer o que eu quero. Tô chateado, vou pro doce. Agora essa não é mais a sua opção. Agora você tem que se edificar, você tem que fazer algo, você tem que fazer. Então, só a oração, só o decreto da oração que você faz de manhã, ele é poderoso. Porque ele já traz um reinício no seu dia. Amém? Extremamente poderoso, tá? Nesses 90 dias do reset eu tirei as redes sociais. Meu Deus. Até eu quero tirar, mas não posso. Gente, mas isso aí é poderoso. Poderoso, 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 e eu estou impactada, tá? Levem a sério, tá? Mergulhe nessa. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês, no segundo reset, o suco não é um chuchuzinho, tá? O suco é para tirar metais pesados, tá? Tô seguindo um protocolo de um colega médico, Dr. Louis Johnson. Então, tem o suco de cenoura, que para mim é o estandarte da coisa mais forte que você vai tomar no programa. O suco de cenoura é o maior antiparasitário, mas não se faz no liquidificador, tem que fazer no extrator. Por isso que eu disse para você, pode investir no extrator, invista. Apóstolo, eu não posso investir no extrator e eu quero fazer no liquidificador. Não perca o seu tempo, porque passar 13 cenouras por pessoa no extrator no dia já é cansativo. E pro suco dar certo, ele tem que estar no sumo, no suco íntegro, tá? Você vai ter sintomas de crise curativa. Eu vou falar pra você, eu que fiz eu que tomei esse suco no 6º ou no 7º ciclo, porque eu tava em forma de teste. Tomou eu, tomou o apóstolo e tomou o Gustavo.
Eu que tomei, eu no quarto dia não queria tomar mais. Porque eu tava com crise curativa. Não podia falar a palavra cenoura pra mim, tá? É 5 copos de cenoura durante 5 dias. Só que o que eu fiz que eu acho que deu ruim? O doutor diz que se você quer potencializar, você coloca um dente de alho, uma colher de café de cravo moído e mais outras 2 coisas que são antiparasitárias, que você potencializa. E eu fiz dessa forma, eu queria tomar potencializado. Então, as crises curativas vêm e você sente, queridos, é algo que você sente. Os metais pesados estão saindo. O fígado é desintoxicado. As fezes ficam com um cheiro de toxina. É cabuloso. Sai o muco, um filamento do seu intestino que estava inflamado, tá? Certo? Você pode gostar de cenoura. Eu não sei se você vai gostar de tomar 5 copos de cenoura durante 5 dias, certo? Então, para esse suco tem uma preparação, tá? Durante 3 dias antes não podemos comer nenhum tipo de semente, nenhum tipo de cereal. Você vai poder comer carne, batata. Por exemplo, você não pode comer arroz, é semente. Você não pode comer chia. Você não pode comer nada de semente e cereais. Você vai poder comer, por exemplo, mandioca, batata, carne, certo? Você não pode comer semente. Por quê? 3 dias antes a gente vai dar um alívio maior ainda para o nosso intestino, porque quando nós deixamos de... Por exemplo, o milho, ele não é quebrado pelo ácido gástrico, mas ele tenta. Então, o nosso estômago, a nossa parede intestinal, ela tenta trabalhar para quebrar o alimento. Só que muito alimento é duro. Então, qual que é o intuito de se preparar 3 dias antes para tomar o suco de cenoura? Dar um descanso ainda maior, tá? Para o teu corpo. Então, vai ter... Apóstola, mas aí se eu não consigo tomar o suco de cenoura, eu não vou comprar o extrator. Você vai ter outro suco paralelo. Não vai ter a mesma potência do suco de cenoura, mas vai ter o propósito de ser antiparasitário, tá? Certo? Macarrão sem glúten pode? Sim, desde que não tenha açúcar e desde que não tenha lactose, tá bom? Certo? Então eu quero que vocês mergulhem, tá? No segundo reset. Vai ter outro suco. Eu não quero ainda falar para você não ficar constrangido. Vai ter outro suco, tá? E vai ser poderoso também, vai tirar os metais pesados, certo? Então, é uma jornada intensa. Tudo que você toma quebrando o jejum é remédio, certo? Tá? Então, se preparem que vai ser sobrenatural, ok? Glória a Jesus. Macarrão sem glúten podem? Sim, desde que não tenha lactose e também não tenha açúcar. Às vezes tá sem glúten, mas você olha lá no rótulo, tem açúcar? Tem lactose? Se não tiver, você pode, tá? Os cravos, queridos, não passem no extrator, senão vocês vão quebrar o extrator de vocês. O cravo você pode bater no liquidificador ou no moedor de café, tá? O cravo. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui agora, aproveitar o gancho. Eu queria ter colocado na aula ontem, mas eu não consegui, certo? Pode colocar mel no chá? Se você não tiver no seu período de jejum, pode. No período de jejum intermitente, você não pode adicionar nada de açúcar. E mel é um tipo de açúcar, tá? Mas é um açúcar que, pra mim, ele ainda é benéfico. E eu deixei aberto pra vocês somente na hora da alimentação. O óleo de orégano, tá? Ele é um dos maiores antibacterianos, antifúngicos naturais, certo? E na segundo reset, eu vou trazer pra vocês essa pegada de você tomar todo dia uma colherzinha de café do óleo de orégano e uma colherzinha de chá do óleo de coco, porque o óleo de coco ele é antifúngico, só que peraí, não se pode começar a tomar em doses altas, tá? Que senão seu corpo vai dar um piriri, tá bom? Como que faz o óleo de orégano? Presta atenção aqui agora. Eu vou mandar lá no grupo de vocês um vídeo, tá? Na verdade, eu vacilei, eu podia ter filmado eu fazendo o meu. Óleo de orégano, como que faz? Uma panelinha em banho-maria, uma panelinha de vidro por cima, sabe essas refratárias de vidro por cima? Aí você vai pegar o orégano e vai bater no liquidificador um pouco. Você tem ele seco, tá? Você pode fazer com ele seco ou você pode fazer com ele com folhas vivas, né? Só que o processo dele com folhas, né? Você tem lá no seu quintal um pezinho de orégano.
Eu recomendo que você faça com o orégano que você compra, porque você vai precisar de uma grande quantidade, tá bom? Então presta atenção aqui nessa receita. Quem toma o óleo de orégano todo dia, no segundo reset, você vai tomar todo dia uma colherzinha de café do óleo de orégano. Se você tem a essência, nós estamos falando de gota. A essência pura é gota, mas a essência é muito cara. Então você pode fazer essa versão, que é a que eu uso, que eu acho mais aconselhável, que é a feita com azeite, né? Então você vai você vai precisar de azeite de oliva. E aí você pode comprar um pacotão, eu compro aqueles pacotão no Mercado Livre de orégano, sabe? Aí o orégano chega, eu bato ele no meu moedor ou bato no liquidificador e aí ele dá uma quebrada. Então numa refratária banho-maria, assim com pouca água, não deixa o vidro que você vai pôr em cima triscar na água embaixo, tem que ser tipo banho-maria, você não pode deixar encostar. Tá. A Michelle filmou, eu vou ver se eu fiz na casa da pastora Kátia, tá? Gente, se você tem o óleo de orégano, tá? A essência pura serve, mas é muito forte, tá? Aí nós estamos falando de gota, certo? Uma gota. É muito forte. Mas eu aconselho você fazer esse pra você usar para temperar salada. Aí você já come o óleo de orégano, fica uma delícia. Aí você vai colocar na refratária e vai colocar metade ali, por exemplo. Eu coloco metade do orégano. E aí eu vou empapar com azeite. Eu vou cobrir esse orégano com azeite virgem ou extra virgem. E aí vou ficar mexendo. Não pode deixar ferver em cima. Você vai ficar mexendo. Viu que tá querendo ferver em cima? Você abaixa o fogo meia hora. Fica meia hora ali mexendo, por quê? O propósito não é que venha ferver, é que venha fazer uma efusão, tá? Infusão, certo? Deixou ali ligado no fogo meia hora, sem encostar embaixo, você mexendo, mais meia hora descansando. Depois você vai pegar um pano de prato branquinho, limpo, que não solta pelo, e você vai coar nesse pano e vai extrair somente o óleo já com a essência do orégano. Vai colocar num vidro e vai esconder num lugarzinho escuro na sua cozinha. 1 semana, 3 dias e já pode começar a consumir, certo? Eu vou ver se eu acho, mas eu vou colocar, eu tenho um vídeo lá. Eu tenho um vídeo aqui de uma mulher fazendo, tá? E aí, queridos, o óleo de orégano, ele é um dos maiores antibacterianos que tem. Então, ele é um antibacteriano natural. Óleo de coco. A gente não começa tomando óleo de coco uma colher de sopa todo dia. Você pode começar a tomar uma colher de chá, certo? O óleo de orégano tem que ir mais devagarzinho, certo? Então, já prepara óleo de coco, esse azeite, né, de orégano. Se você tem a essência pura, aquele que vem concentrado, ele é caro. Ele custa pouquinho assim, ele é R$100 e poucos, 90, 80. E aí, você pode fazer. Então, é só a vapor. Meia hora. Eu vou mandar o vídeo pra vocês lá no grupo do Reset, tá bom? Pode dar pra criança? Sim, mas tem que ser menos que uma colher de café. Tem que ir aumentando a dose aos poucos, tá? Então, no segundo Reset, vocês vão tomar todos os dias óleo de coco e o óleo de orégano, que é antifúngico. Quem que sofre com cândida? Se você começar a tomar o óleo de coco todo dia, você não tem mais cândida. Você não tem mais coceira, você não tem mais. O óleo de coco, ele é poderoso contra todo tipo de fungo, certo? Aí você fala, meu Deus. Então, óleo de coco, ótimo para cândida, ótimo. Óleo de orégano, muito bom, é um antiviral, é antiparasitário também, bacteriano, natural, certo? É antiviral, gente. É muito poderoso, certo? Então, no segundo reset, quando nós entrarmos no quarto, no quinto e no sexto ciclo, antes de tomar o suco, você vai tomar uma colherzinha de orégano, de óleo de orégano. Se for a essência, uma gota, tá? Uma gotinha. E se você tiver o óleo de coco, você vai começar nas doses. Eu vou colocar as doses para vocês, tá bom? Certo?
Óleo de coco é esse que você compra no mercado, você já compra pronto. Ele fica duro, porque ele petrifica. Aí você pode colocar ele no lugar quente para ele, né? Como que fala, Nani? Para ele derreter, né? Para ele derreter. Você pode pôr um pouquinho no micro-ondas. Então, quando tá frio, ele fica empedrado, né? Mas quando tá quente, ele fica o óleo. Então, é uma colherzinha de café todos os dias. Aí você pode... Apóstolo, eu posso começar a tomar já? Pode. Mas você vai começar nessa dose. Uma colherzinha de café pro óleo de orégano, uma colherzinha de chá pro óleo de coco. Mantém isso uma semana, tá? E aí depois você vai aumentando degradativamente, aos poucos. O de orégano você mantém por um bom tempo uma colherzinha de café e vai mudando a cada 10, 15 dias, tá bom? Certo? Óleo de coco. Criança pode? Pode, mas em doses menores, tá bom, gente? Em doses menores. Eu vou mandar receitinha pra vocês lá no grupo do Reset agora, tá? Beijo, amo vocês. Que Jesus abençoe vocês. Até as 2h45 da manhã.